Letícia Álvares é natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, formada em Direito pela UFRJ e tornou-se serventuária da Justiça, TJRJ. Isso. Após sua aposentadoria, passou a residir em Resende. Tá. Autora de poesias premiadas, distinção poética em 2016 e poeta das Agulhas Negras em 2023. Isso. Participou de antologias poéticas, algumas delas publicadas no Brasil e em Portugal. Além do livro Poesias ao Vento, publicou 3 livros infantis: O Passeio dos Pernilongos, Clarice e a Bolinha de Sabão, e O Olhar do Menino Benjamin. Exatamente. Que bom! Bem-vinda, Letícia. Obrigada, obrigada, Adalberto. Obrigada, Marisa. Pois é, Letícia, você, como advogada, né, trabalhou muitos anos como serventuária da Justiça, do TJ, não é? E assim mesmo você arranjou um tempo aí para fazer poesia, né? Para literatura e É, também na, para fazer poesia. E aí, fala para a gente, como é que foi isso? O que te inspirou a fazer é, poesia? na realidade, a poesia ela é muito anterior à minha vida profissional de serventuária da Justiça, né? É que no terceiro ano primário, eu tive uma professora, tive a graça de ter essa professora, Dona Augusta, que ela dava um livretinho de poesia para nós. No final das aulas, ela sempre declamava uma poesia. Então, eu tenho ainda na minha memória ela declamando a canção do exílio, meus 8 anos, e eu fiquei assim, apaixonada por aquela forma de linguagem, né? Eu estava no terceiro ano primário, e eu ficava falando assim, gente, que coisa mais linda, e eu ficava viajando nas palavras, né? Nas histórias da poesia, né? E eu fiquei encantada a partir daquela época pela o que era poesia, né? E eu comecei a descobrir, né, que existia uma outra forma de linguagem, né, e que me encantou profundamente. Muitos anos se passaram, eu me apaixonei de novo, agora por conta da Cora Coralino, que eu Hum, sou louca por ela. Só de falar nela, minha garganta fica emocionada. A Cora Coralina, quando eu assisti pela primeira vez a reportagem, quando ela foi descoberta, né, que teve aquele monte de reportagens sobre ela, uma pessoa né, com uma certa idade já, com tanto potencial lá guardado, né? E aí eu fiquei assim absurdamente magnetizada por ela e fiquei nutrindo dentro de mim um dia para eu ir lá na casa do casarão, lá na casa onde ela viveu. conseguiu? Passados os anos, eu estive lá. Lá em Quando eu Fortaleza. entrei lá, era uma segunda-feira, então só tinha eu e a guia, mais ninguém. E a Cora Coralina nas paredes, né? Quando eu entrei naquela casa, eu perdi a voz, eu não consegui falar. Mas eu fui tomada de uma emoção tão grande, só de falar eu já estou emocionada, vendo aquele fogão, aquela casinha linda, linda, linda. E eu fui assim, ficando, sabe, totalmente tomada por aquela coisa, aquela quietude daquela casa tão assim intensa, né? E aí eu fui lá para o quintal. Quando eu cheguei no quintal, eu tive a surpresa de ver aquela biquinho caindo numa calha de bambu que ainda corre desde a época que aquela casa foi construída bem lá no quintal dela. E ali tem as histórias sobre a pessoa Cora Coralina, as coisas que ela fazia pela cidade, pelas pessoas, né? E aí eu fui cada vez ficando mais assim encantada por ela. E foi quando eu fiz esse poema que eu gravei para você, né? Que é o caso de amor entre Aninha e o casarão da ponte, né? Então essas duas mulheres, elas tiveram um papel assim para minha descoberta, né, da poesia, né? Já existia semente lá dentro e elas simplesmente pluft, fizeram a semente
estourar, né? E aí, quando chegou no ginásio, é, normalmente, né, os adolescentes, não sei se ainda hoje, mas na época existia a mania de escrever diários, né? Então, eu tinha lá o meu diário, mas eu também comecei a perceber que eu tinha necessidade de escrever outra coisa que não fosse o diário. Mas era uma coisa que eu achava que era só desabafo, uma coisa assim que vinha na minha cabeça, eu tinha necessidade de escrever. E eu fui guardando aqueles papéis ao longo dos anos. E eu fui percebendo que ao longo dos anos a maneira deles saírem foi modificando, óbvio, né? Eu fui mudando como pessoa, a escrita foi mudando também. E aí, passados anos, eu fui transferida para um setor lá no tribunal, que eu tive a sorte de ter como amiga uma professora de português aposentada. Foi quando eu peguei meus caderninhos, que eu tinha assim, maior carinho por eles, meus rabisquinhos, e dei para a Regina. Regina, dá uma lida nisso aqui para ver o que significa isso, se tem algum valor, se é só um desabafo. Aí ela me devolveu depois os cadernos com umas anotação bem tipo português de professora, sabe? Muito bom, excelente, gostei, sempre cheio de pontuaçõezinhas. Aí eu comecei a me sentir segura para entender que aquilo que eu fazia era poesia. Ah, E aí, quando eu me aposentei, eu fui morar em Resende e teve em Resende a primeira feira do livro da cidade. Eu me perdi lá uns 4 dias, fiquei lá na feira, né? Assim, ouvindo palestras, tentando entender como é que publicava livro, porque na época não existia a autopublicação. Até que eu consegui uma editora que publicasse poesia. Foi quando saiu esse meu livro, Poesias ao Vento, que é uma coletânea dos meus poemas mais antigos, né? uhum. Então foi assim que eu fui, que a poesia, que eu casei com a poesia. Justamente está aí, Letícia. Quais foram as suas principais influências literárias? Você já citou uma, Cora Coralina. Cora Quanto Coralina, mais, mais algumas Mário uma Quintana, personalidade literária é, que lhe é o Mário, influenciou? o Mário Quintana, eu gosto daquela poesia simples, né, singela, né, que a Uhum. Cora escreve, o Mário Quintana escreve, eu gosto da forma do Vinícius Moraes escrever, né, que é uma Uhum. forma assim muito gostosa, né? Eu não gosto, eu acho que a minha poesia ela é assim, eu não me preocupo com a forma, sabe? Ela vem e eu deixo ela passar. Eu não fico preocupada com estilo, com formas, né? Eu gosto assim de. Então me atrai a Cecília, alguma coisa da Cecília Meirelles, é, do Quintana eu já falei, né? Quem mais que eu coloquei aqui? Patativa do Assaré, Manuel de Barros, adoro Manuel de Barros. Patativa do Então, Assaré eu também é gosto muito. maravilhoso. Oi? Patati. Patativa é Sim, maravilhoso, né? sim, então eu gosto dessa coisa assim, mais chegada à coisa popular, assim, a coisa da cultura popular, a coisa assim do dia a dia, do cotidiano, né? Uhum. Então, de certa forma você já respondeu, né? Como é que é esse seu processo de escrita, quais são os temas que você gosta, né? Mas você É, quer se aprofundar, sim, dar os mais temas, detalhes? os temas eu falo de tudo um pouquinho. Eu não escolho assim, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, né? Vem a inspiração, mas se a inspiração vem, é porque eu tenho afinidade sobre algumas coisas, né? Então, eu vou estar dentro daquela linha, né? A inspiração vai estar dentro daquela linha de afinidade minha. Eu gosto muito de falar sobre o meio ambiente, que é uma coisa que me preocupa. Eu gosto de falar sobre. Todo poeta gosta, né? Sobre aquilo que é comum a todo ser humano, né? Os sentimentos, né? O amor, a solidão, é, a dor. O que fazer com aquela dor? Eu falo muito sobre a utilidade da dor, eu escrevo muito sobre a transformação da dor. É, eu falo sobre também algumas questões sociais, por exemplo, quando eu estou muito indignada com
um exemplo, um excesso de violência nos jornais e tal, não sei o que, aquilo fica ali dentro de mim, de alguma forma, essa indignação, ela sai em forma de poesia, Uhum. entende? Então, de modo geral, é isso, é falar sobre aquilo que é comum a todos nós, e também falar muito sobre meio ambiente, e falar sobre Minas Gerais, né, que eu amo minha terra. Então, de vez em Ô, quando, trem bom. né? Então, É, é isso, Minas né? é muito bom. Isso aí. né? É minha amiga querida Letícia. Como você lida com o bloqueio criativo? Você tem algum bloqueio para escrever alguma coisa? Se tiver, como você lida com esses bloqueios? Na realidade, eu não tenho, porque como eu não tenho aquela necessidade de ficar produzindo livros de poesia, né? É Uhum. diferente quando, de repente, você tem algum contrato com uma editora, né? Ou alguma coisa que aí você vai ter aquela coisa assim, não, eu tenho que produzir X poesias até dia tal. Não é o meu caso. Então, quando não vem a inspiração, eu deixo ela quieta, eu não forço. E quando de repente vem, por exemplo, eu estou na rua, vem uma frase ou uma percepção, alguma coisa, eu anoto no caderninho, e aí, quando tem a oportunidade, eu sento para ver se ela vai continuar vindo, ou se foi apenas uma coisa que passou e foi embora, entendeu? Muito bom. Entendi. E vamos falar um pouco sobre. Você diz que às vezes você escreve sobre coisas da sociedade, coisas que acontecem, né? Como Uhum. desabafo, né? Sim. E como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acha que ela de alguma forma tem um impacto Muito significativo? importante, extremamente importante, porque cada vez mais todos nós estamos ficando assim muito acelerados, né? Com um excesso de informações, tudo muito virtual, muitas amizades virtuais, né? Muito tudo assim muito rápido, tentando assim vender para nós assim a falsa felicidade, enfim, tudo isso que a internet, o lado negativo da internet, né, ela tá jogando para cima da gente. Eu acho que a poesia, ela é uma forma de nos trazer para o prumo, como a música, né? A arte, de um modo geral, ela tem essa função. Então, é como se a gente estivesse assim, se desconectando, né, da nossa fala, do nosso foco, que a gente está ficando assim, todo mundo muito distraído, né? E aí, quando você está muito distraído, você deixa de observar coisas que nós, poetas, observamos, que a gente tem um olhar diferenciado, um olhar mais minucioso para as coisas. Então, é como se a poesia tivesse assim, fosse uma guardiã, né, do momento presente, e através da nossa fala, dos poetas, dos músicos, a gente traz essa reflexão, traz é um chamamento, gente, vamos voltar, vamos desacelerar, vamos ouvir a música, vamos ouvir uma poesia, vamos refletir. Então, ela tem uma função muito importante, e esse momento que a gente vive, assim, de é, tanta violência, né, ela também tem uma função de ser a voz daquele que não consegue escrever, que não consegue se expressar. Então, quando nós, poetas, a gente escreve, fala, há uma identificação, com certeza, de muitas pessoas com aquilo que a gente está falando, e, de repente, a gente está traduzindo para ele uma coisa que ele não consegue entender. E a gente conseguiu, através da nossa poesia, falar. Então, há uma identificação de sentimentos, e, nesse ponto, ela é meio que curativa também para quem ouve. Eu tive uma experiência pessoal que eu fiquei assim muito encantada com isso. Uma pessoa que estava no CTI, ela não estava, ela estava com um problema sério de saúde, mas clinicamente ela estava bem. Só que ela estava se entregando, então ela não falava mais, não queria falar, ela não estava se comunicando mais. E aí uma amiga minha, que é psicóloga de CTI, ela comentou comigo sobre essa pessoa. Eu falei assim: você pode mandar para ela uma poesia minha, que eu escrevi um tempo atrás, uma poesia sobre um momento muito único meu, que eu estava vivendo, sabe, um problema, uma poesia mais assim intimista, uma coisa assim mais intensa.
Eu gravei no áudio e mandei para ela. Ela colocou para essa paciente ouvir a minha Hum. poesia. E ela falou assim, Letícia, você não vai acreditar. Ela apertou a minha mão quando eu estava botando, quando ela estava ouvindo o seu áudio, ela apertou a minha mão e duas lágrimas desceram dos olhos dela. Ah, Então, que alguma experiência coisa, maravilhosa. você entende? Alguma É, coisa tocou. Então, é por isso que eu falo, a poesia ela tem muita coisa de utilidade, né? De coisas positivas. Não é só uma fala. é. Letícia, você também gosta de investir em literatura infantil, né? Sim, Fala um pouquinho mais sobre esses três livros, né, que você tem. três, e já tem um pronto, o quarto, né? Já está quase na bica aí para publicar. A literatura infantil, ela surge quando minhas sobrinhas eram crianças, então eu sempre tive assim, muita imaginação. Desde criança eu gostava muito de inventar histórias, inventar coisas e tal. Quando as minhas sobrinhas nasceram, eu as via pouco, porque eu morava no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu encontrava com elas, eu entrava no mundo de faz de conta e começava a inventar história para elas, né? E aí eu comprava decalque, datilografava a história, sabe? Como se fosse um livrinho. Aí o tempo foi passando e quando as netas do Carlinhos também começaram a ficar maiorzinhas, eu continuei a fazer a mesma coisa que eu fazia com as minhas sobrinhas, né? E eu fui guardando essas histórias, né? Até que surgiu a oportunidade de eu publicar o primeiro livro, que foi o Passeio dos Pernilongos, e depois veio a Clarice e a Bolinha de Sabão. E a Clarice e a Bolinha de Sabão, ela fez muito sucesso, porque todo mundo fica perguntando o que que aconteceu com a bolinha, com a Plock. Aí eu já escrevi a continuação da Clarice, em breve vai sair publicado. E agora eu estou com o Olhar do Menino Benjamin, que eu falo sobre uma família de deficientes visuais que tiveram um filho com visão normal, que é o Benjamin. E esse menino ele foi criado por dois deficientes visuais, então ele aprendeu a ver o mundo de uma outra forma, né? Então é uma reflexão que eu trago para as crianças para pensar que nem todas as famílias são iguais, que aquela família diferente ela tem outras coisas diferentes e legais para poder tão legais quanto a sua família. E o menino de alguma forma ele era meio rejeitado na escola. Aí tem uma ação lá na história que ele consegue mostrar para a galerinha que ele aprendeu com os pais a ver o mundo de uma forma diferente, então ele teve outros tipos de ferramenta, né? Então é uma reflexão sobre a superação, sobre a inclusão, sobre, de certa forma, o bullying. E está sendo uma experiência muito legal nas contações que eu tenho feito, sabe? Bacana. E essa história ela também tem um pouco da minha experiência quando criança. Eu tinha um estrabismo muito acentuado, então eu era chamada de caolha, quatro olhos, um monte de coisa. E aquilo me magoava. Depois Perigoso, né? eu tinha que usar oclusão na vista boa, então eu ficava me chamavam de pirata, e era um monte de coisa. Então, eu quis também trazer aquilo que eu senti para essas crianças de hoje. Eu estou levando a minha experiência quando eu faço a contação. E está sendo muito legal. Porque eu estou fazendo eles pensarem, tipo, eu posso brincar com meu colega, brincadeira sempre vai haver entre crianças, de palavra, de apelidos, né? Aquela brincadeira, isso é normal. O que não é legal é você aquelas brincadeiras passarem do tolerável para quem está sendo o alvo. Aí é que eu quero mostrar isso. Brincar pode, dar apelido pode. Isso faz Pode parte, né? maltratar, né? Agora, será que eu estou incomodando meu colega? Então, quando eu estiver incomodando meu colega, eu tenho que parar. É essa coisa que eu estou querendo também levar com essa história. Ah, muito bom, Letícia. Parabéns. Parabéns mesmo. E, Letícia, você conseguiu aí fazer uma explanação em cima dessa sua criatividade, né? De mostrar esse lado seu de visão
para Uhum, a garotada aí, né? uhum. Infanto juvenil. Ô, Letícia, quais, além desse livro infantil que você está lançando, né? Lançando. Já escrevendo, preste a sair. Lancei, era. Aham. Quais são os seus planos futuros como poeta também e também escritora infantil? E você tem quais são os seus planos futuros e o projeto que você tem como poeta e escritora? Entendi. O Olhar do Menino Benjamin, só para concluir, ele vai fazer parte do acervo da Biblioteca Livro Falado do Instituto Benjamin Constant, né? Hum, Então, eu fiquei muito feliz com ótimo. isso. Ótimo, maravilha. E ele também quem me apoiou foi nesse projeto foi o Dr. Bernardo, que ele é do Instituto dos Olhos, é uma ONG, né? Então, ele colocou em várias, onde o Instituto tem atuação, ele colocou nas bibliotecas dessa região, porque ele achou o tema muito relevante, né? Então, é só para dar um fechamento nessa questão. Eu estou com planos de publicar daqui a uns 2 meses, deve sair continuação da Clarice, que são As Aventuras da Bolinha Plock. O livro está todo pronto, está muito lindinho. Quem faz ilustração comigo é o Davi Daniel, um ilustrador de primeira. E aí, a parte de poesia, eu estou reativando meu canal do YouTube, que é Letícia Álvares, escritora. Nesse canal do YouTube, eu estou colocando as declamações, eu estou começando a postar as minhas poesias. Então, eu mesmo declamo e estou postando nesse canal, né? E nesse canal também tem alguns textos para adultos, né, alguns contos, e tem também outras histórias sem ser essas que foram publicadas. Né? Então, eu gravo as minhas próprias histórias, as minhas próprias poesias nesse canal do YouTube. E estou pensando em publicar, talvez publique, né, que eu estou com muito material para poesia pronto, mas eu fico imaginando se vale a pena eu publicar ele físico, né? Ou se vale a pena eu manter só a questão da declamação no canal do YouTube. É isso que eu ainda estou tentando decidir, mas com certeza vai sair alguma produção, ou através da declamação, ou através de livro. Olha, Letícia, bravo. Você continua a todo vapor. Todo Isso é vapor. muito bom. Obrigada. Me diz uma coisa, você que trabalha tanto com letras, né? Não apenas poesia, mas literatura infantil, como é que você lida quando há, não sei se já houve alguma vez, um comentário, é, um feedback negativo em relação a seus Bom, trabalhos? a poesia é uma coisa muito subjetiva, né? A gente não pode. Eu gosto do amarelo, você gosta do verde, então nem sempre a poesia vai agradar todo mundo, né? Isso é uma coisa. O que me incomoda um pouco não é nem sobre o que eu estou escrevendo. Eu já observei em alguns saraus, eu, inclusive até fiz uma poesia sobre isso, pena que ela não está aqui, quando o colega está se apresentando, os outros estão conversando. Hum, Muitas vezes acontece Isso isso. é sagrado. E aí eu escrevi É até sagrado. uma poesia sobre isso, porque isso me incomoda, porque A ele não todos, precisa, a todos, concordo. ele não precisa gostar do que eu falo, Ouvir a opinião. mas pelo menos ouça o que eu Respeito. estou falando. É a falta de não ouvir que me incomoda. Entende? E como há pouco tempo eu participei de um concurso que eu não gostei, não pelo fato de eu não ter recebido o prêmio ou ter sido classificado, foi por uma questão de um júri, um jurado despreparado que não tinha que estar ali. Então, isso me incomoda, hum. entende? Então, o trabalho, ninguém vai agradar 100%.
né? Hum. Então, faz parte, né? Qualquer tipo de trabalho a gente não consegue agradar Mas tem que ter o 100%. respeito com o arquivo, A quem gente está. tem que ouvir, né? O colega está ali no sarau falando, gente, vamos esperar, vamos ouvir, mas fica um burburinho, né? Eu já percebi muito isso, não sei se continua, mas eu percebia Continua. muito Em isso. alguns Continua. lugares, sempre assim. É. Eu Letícia, acho isso que incomoda. Acho que é todo mundo, é, né? Todo mundo. minha querida Letícia, nós temos já no momento finais, vamos falar assim. Sim. Mas vai separando um poema seu aí, uma poesia sua. Mas a última pergunta é esta: que conselho você daria, Letícia, aos aspirantes, né? Os neófitos, essa garotada que quer iniciar na literatura, na poesia, Aham. na literatura em Na geral? Que literatura. conselho é esse? Que conselho? Eu acho que, independente do jovem que pensar em ingressar ou não na literatura, é um momento, né, de ebulição. A adolescência é ebulição, né? Então você pensa trilhões de coisas, você fica, você não é criança, você não é adulto, é uma loucura toda. E há uma necessidade de fala, né? Porque mais do que nunca você sabe disso, né? Então, esse momento você não tem que ter pudor, você tem que ter uma caneta e um papel. Ou pegar o seu celular e gravar aquilo que o teu coração quer que saia. Uhum. Aí, se vai estar escrito errado, não importa, isso é outra história. O que você vai fazer com o seu texto, você vai decidir se você vai fazer alguma coisa ou não. Então, é assim, esse exercício de você ouvir a sua voz interna, que ela é fundamental. Então, você tem que sempre, e a gente está perdendo, principalmente a garotada mais nova, porque tudo é celular. O cara está andando na rua com celular, ele não sabe nem se tem um buraco, ele não sabe nem se tem sol, né? Então, isso, mais do que nunca, é legal haver esse exercício, né? De fala do coração, né? Escreve. Escreve, pensa, fala, porque a gente está se desconectando muito do mundo real, né? E isso é um chamamento tipo assim, olha, você é isso, confusinha, você pensa assim, você pensa assado. É uma forma assim da pessoa se conhecer mesmo. Então, escrevam tudo que você está pensando, não tenha medo, não tenha vergonha. Ah, meu colega disse que eu escrevi textão. Dane-se, o textão é seu, o seu coração que quer que seja um textão. Né? Ah, eu tenho vergonha de falar, vai lá para o celular e fala. Né? Então, essa fala, esse exercício de falar, de você se expressar, o que você vai fazer com aquilo, não importa, é um segundo tempo que você vai resolver. Mas escreva, fale, pense, sinta o teu mundo, olhe para as coisas, olhe para as pessoas, viva o real, né? Para você Muito se, bom você não é? falar assim para os aspirantes. A Aspirante. poesia, a poesia é literatura. É Sim, fundamental, né, para a pessoa se manter em contato com seus próprios sentimentos. É muito sim, importante. não é? Isso. Letícia, infelizmente estamos no final. Ah, que pena! E, É, E eu pois, gostei do e finalzinho aí, com o gatinho lindo. mas para a admirante, gente fechar com chave de ouro, convidado aqui lhe vou dar uma ouvindo. cereja no bolo. Fala um poema seu para a gente fechar. Eu posso falar aquele que eu te mandei da Cora Coralina? Pode. Ah, então tá, já que eu falei dela e ela é o meu encanto, o caso de amor entre Aninha e o casarão da ponte. Estive em sua casa, Aninha, visitei sua cozinha, mas não experimentei seus quitutes, pois você não morava mais lá. Mas experimentei de sua fonte. Por falar em fonte, sua biquinha, que ainda canta por lá, teima em ser pura e fresca. E seu velho quintal insiste em brotar a cada primavera. Você está também nas paredes de cada cômodo da velha casa da ponte. Sua sabedoria, sua doçura, sua poesia enfeitam as velhas paredes toscas do antigo casarão, que foi seu conivente, foi seu confidente.
Emprestou suas janelas para você ver o tempo, sentir o movimento de ir e vir das gentes de Goiás e das águas do Rio Vermelho. Sonhou através das janelas, teceu poesias. Você se foi, mas ele se mantém fiel à sua mais ilustre dona, aquela que um dia partiu para outras terras distantes para cumprir o seu destino, mas voltou para ele para resgatar as suas raízes. Um velho caso de amor entre Aninha e o velho casarão da ponte. As raízes de ambos estão fincadas nas terras do velho Goiás, que apesar do tempo ter passado, ainda comove e atrai gente de todo tipo, de todas as idades, pois tem histórias, tem poesias e tem sabedoria. Obrigada. Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. Letícia, Letícia, público vai gostar muito de conhecer você melhor, isso. nesses Obrigada. detalhes, viu, Letícia? Muito Obrigada. obrigado, Letícia. Eu que agradeço vocês. É, E, eu- e eu tenho um probleminha, eu tenho dificuldade de entrar em grupo, de permanecer em grupo. Não, mas tudo bem, vale. Tudo bem, a gente vai fazendo o que a gente pode. O importante é estar sempre produzindo, como Querida professora, E sempre Muito da conectados com comunicação. vocês, né? isso. Ah, Muito obrigado pela sua participação do nosso na sala com poesia CUT, Letícia. Muito Eu que obrigado, agradeço do fundo do tá? coração. E vocês, né? Aquilo que vocês perguntaram se eu participei de algum coletivo, né? Participamos de várias antologias poéticas, e através delas que a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas como vocês, Marisa Ah, Sorriso, que né? bom, Letícia. Tantas outras pessoas, né? Que a gente foi conhecendo ao longo das antologias, né? Muito Então a obrigado. poesia também tem Valeu, essa coisa valeu, gostosa.